10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que ora. Deus me escolheu. Número 11, do cantor cristão. Ó Deus bom Pai e benfeitor, a Ti rendemos com ardor louvor leal sem fim, Senhor, de todos nós, sustentador. E Tu, Deus Filho, bom Jesus, por nós sofreste numa cruz, de Ti nos vem a clara luz, que nossos pés aos céus conduz. Tu, Deus Espírito, verás, ó nossas almas satisfaz com gozo, com divina paz, e as nossas aflições desfaz. Ó infinito e excelso Deus, ampara-nos, embora réus, com bênçãos lá dos altos céus, a todos nós, os filhos teus. Amém. A graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por podermos aqui nos encontrar e falarmos da palavra de Deus, que é o nosso objetivo principal, através deste canal. Mas também não podemos deixar de dar boas-vindas àqueles que estão acessando, àqueles que estão compartilhando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Vamos então à palavra de Deus. Gostaria de estar falando desta feita
no tema A Serpente de Bronze, o povo de Deus e a igreja. Nós sabemos, irmãos, que existem leis naturais, que são leis que foram criadas para avisos. Podemos pensar no aviso, por exemplo, na lei dos avisos de trânsito, as placas sinalizadoras. Podemos pensar nos avisos nos hospitais, em certas alas que não devemos entrar. Podemos pensar em avisos que nossos pais nos deram quando crianças: não faça tal coisa, não vá por aí, faça isso, faça aquilo. E com certeza vocês também já viram, através de alguns filmes na TV, principalmente aqueles filmes que retratam a questão das drogas. Um jovem vende uma coisa, recebe o dinheiro, com esse dinheiro ele compra uma arma, com essa arma ele assalta as pessoas, e para receber dinheiro e para comprar mais drogas. E assim os avisos ajude a lutar contra as drogas. Essa é a mensagem. É um aviso que vem para nós através dos meios de comunicação. A Bíblia também nos dá avisos. A Bíblia está repleta de avisos. E todos esses avisos mostram o cuidado de Deus por cada um de nós. E há muitos perigos em nossa volta. E por isso que Deus faz questão de nos avisar. O tema que eu me propus a falar desta feita, a serpente de bronze, o povo de Deus e a igreja, é um desses avisos. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que está em Números capítulo 21, de 1 a 9. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Tarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu essa vitória sobre esse povo cananeu. Os israelitas os destruíram completamente e também todas as suas cidades. Desde então, aquele lugar ficou conhecido, ficou chamado de Hormá. Em seguida, partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Aqui não há o que comer e nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire essas serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo, e o Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a num alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze, a colocou no alto de um poste, e era que aquele que fosse mordido pelas serpentes e olhava para a réplica de bronze era curado. Está aí o texto de Números capítulo 21, de 1 a 9. Aviso. E aviso funciona. E essa história da serpente de bronze que acabamos de ler não é apenas uma história de um povo desconhecido que vivia no passado numa situação completamente diferente da nossa.
Não, irmãos. Essa história tem muito a ver comigo e com você, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a minha oração é que o Espírito Santo nos ajude a enxergar aquilo que Deus quer nos ensinar através da sua bendita palavra. Quero ler também para os irmãos o texto de 1 Coríntios capítulo 10. E leio onde Paulo diz o seguinte: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Estas coisas que aconteceram a eles nos servem como aviso, como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. 1 Coríntios 10, de 1 a 12. Então, meus irmãos, esse texto de Paulo em 1 Coríntios nos aponta pelo menos 4 histórias que antecederam aí a viagem de Israel pelo deserto. A primeira, no versículo 7, fala sobre o pecado com um bezerro de ouro. Quem não se lembra do pecado com o bezerro do ouro? Enquanto Moisés subiu ao monte para receber as instruções do Senhor, o povo embaixo fazia um ídolo para adorar. Segundo, no versículo 8, conta a história do adultério com as filhas de Moabe. Quem não se lembra dessa história? Terceiro, no versículo 9, fala da serpente de bronze, que é essa história que nós vamos comentar ainda hoje. E quarto, no versículo 10, fala sobre a rebelião de Coré, de Datã e de Abirã. Quem não se lembra da terra que se abriu para engolir essa rebelião, esses rebeldes? No fim, então, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, prestem atenção, olha os avisos, não se esqueçam, essas histórias foram escritas para nos avisar, para nos acordar, para mexer conosco sobre os perigos do pecado. Quais são? Desprezar a Deus, levar uma vida imoral, tentar ao Senhor, murmurar e ser rebelde. Irmãos, se esses pecados dominarem a sua vida, Deus não estará com você. Eu vou repetir: se esses pecados dominarem a sua vida, Deus não estará com você. Eu sou profeta do Senhor, irmãos, e eu digo aquilo que o Senhor manda dizer. Se você desprezar a Deus, levar uma vida imoral, tentar ao Senhor, murmurar, ser rebelde e idolatrar, Deus não estará contigo. Ele não será seu aliado.
Ele não será o seu amigo, mas ele será como um inimigo. Sim, irmãos, Paulo mostra isso. O povo de Israel foi incluído, foi batizado, eles comeram da comida espiritual, eles beberam da bebida espiritual, mas apesar disso, muitos não agradaram ao Senhor e caíram mortos no deserto. O texto fala em 23.000. Então, amados, neste sermão, com todo esse pano de fundo, eu quero falar aos irmãos sobre essa relação da serpente de bronze, o povo de Deus, e o que isso mostra para a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. A primeira verdade que eu quero falar é que a serpente de bronze foi para o povo de Deus e para a igreja nos dias de hoje um sinal contra a cobiça de um coração insaciável e materialista. Irmãos, um coração insaciável pelo pecado e que só visa o material. Irmãos, lendo essa história da serpente de bronze, devemos nos perguntar: qual foi o pecado do povo? O que eles fizeram de errado? Será que o povo estava sem paciência? O texto fala que eles estavam perto do país de Canaã, perto da terra prometida. Eles estavam na fronteira já em Edom, estavam ali bem próximos, mas eles não podiam entrar. Por quê? Porque Edom recusou a passagem, não quis dar passagem para eles. Então eles tiveram que contornar, eles tiveram que fazer um caminho longo em redor de Edom, em redor de Moabe, para poder entrar na terra prometida. Isso foi uma grande decepção. Todo mundo pode imaginar o que é um caminho a mais, o que era uma volta a mais. Já mais de 40 anos eles estão viajando pelo deserto, rumo à terra prometida, e nada de chegar. E agora que estão chegando bem pertinho, esse país fecha as fronteiras e não permite que eles entrem. O povo ficou decepcionado, o povo ficou sem paciência. Mas, amados, ficar sem paciência, ficar decepcionado, não pode ser motivo para murmuração. Não pode ser motivo para reclamar. O povo está próximo de entrar na terra prometida. Então, a questão não é essa volta mais longa que vai ser dada. Parece que o verdadeiro motivo foi o desejo de ter carne, pão e água fresca. Eles estão reclamando daquilo que Deus providenciou para eles. Eles estão se queixando porque eles já estão demasiadamente cheios de comer tanto maná. Diz o texto que o povo queria comer outra coisa. Você me trouxe para cá para nós ficarmos só comendo esse maná, não tem nada diferente. Veja só, irmãos, o povo queria comer uma outra coisa depois desses 40 anos. E podemos nos perguntar, mas qual é o problema? Isso não é razoável? Às vezes só comer frango, não tem como fazer uma mudança. Depois de tanto tempo queremos comer uma outra coisa. O ditado diz que a mudança de comida dá vontade de comer. A mudança de comida dá vontade de comer. Quando há uma comida diferente, a gente sente aquele apetite. Então podemos entender que o povo está enjoado da comida de cada dia. Cada manhã de novo o maná caía. Cada tarde as codornas eram enviadas. E já faz 40 anos que eles comem isso. E naquele momento eles tinham fome e queriam comer. Se Deus pudesse dar uma coisa diferente para eles, Deus ficou furioso. Vamos entender, irmãos. Vamos entender por que Deus ficou furioso. O que aconteceu? Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção que o desejo por carne, por pão, por água é uma aversão ao maná. No início da viagem deles, quando eles estavam passando fome, lá atrás, 40 anos atrás,
Quando eles saíram do Egito e entraram no deserto e eles não tinham nada, só tinha pedra, só tinha areia, ou então só cacto, porque é isso que cresce no deserto, nenhuma árvore frutífera, nada eles tinham para comer, o povo estava sofrendo e passando fome. E naquela situação, o que foi que Deus fez? Deus entrou com providência e mandou o maná. Aí Deus foi bom, né? Porque aí Deus permitiu que ele se alimentasse. Agora o povo não sofre de fome, agora o povo sofre de desejo. O povo teve o bastante para comer, teve o maná, mas eles estão enjoados. Foi isso que desagradou a Deus, irmãos. Foi isso que realmente fez com que Deus se voltasse contra eles. Porque aquele mesmo alimento que Deus preparou para salvar a vida deles lá atrás, e que eles davam graça todos os dias, e que os salvou da morte, que fez com que eles sobrevivessem no deserto, agora estão enjoados, agora não serve mais, agora o que Deus preparou não tem mais valor. Esse maná, irmãos, que Deus enviou lá atrás, foi uma prova do amor de Deus, foi uma prova de quanto Deus foi bom, é bom e continua sendo bom. O povo ainda reclamou do alimento que Deus proveu, e Deus deu para eles a melhor parte. Por quê? Porque o homem comeu comida de anjos, diz lá no Salmo 78, versículo 25. Que mistério é esse, irmãos? Deus deu para eles uma dieta que é comida de anjos. O maná ensinou o povo de Israel que ele fazia planos para o futuro com este povo, mas o povo de Israel perdeu o sabor. Vendo a terra prometida, esqueceram de Deus. Vendo a terra prometida, achavam que não mais precisavam de Deus. O amor de Deus perdeu o sabor para eles. O sabor do maná, agora eles estavam enjoados. Irmãos, que perigo! Perigo quando o amor de Deus perde o sabor para nós. O povo estava enjoado não somente por causa do maná, mas por causa de Deus. O povo não se satisfaz com o que recebeu de Deus. Pior ainda, o povo mostra uma falta de respeito, de consideração, desejando as panelas de carne do Egito. O desejo do luxo, da prosperidade infectou a mente deles, e agora eles cobiçam as coisas do povo de Canaã. É isso que está acontecendo, irmãos. É isso que está havendo com esse povo. Começaram a bater o pé como crianças mimadas que desejam alguma coisa que os pais não querem dar. Continuam chorando, testando a paciência dos seus pais. É exatamente isso que está acontecendo aqui. O povo está testando o Senhor, o povo está procurando os limites de Deus, o povo está pondo Deus em prova. Nem só de pão, amados, viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Cuidado com a cobiça de um coração insaciável e materialista, porque isso enche a nossa mente, isso domina a nossa mente, e isso é perigoso, muito perigoso, porque passam a tomar o lugar de Deus, passa a ser uma idolatria, passa a ser colocar Deus fora do seu legítimo lugar. As coisas materiais podem se tornar uma ameaça para a sua vida com Deus. E esse perigo ameaça todos nós, amados. Deus nos deu a sua palavra, é a comida espiritual. Nós devemos comer espiritualmente para sermos alimentados, para alimentar a nossa fé. Mas como é que está o nosso apetite, amados? Como é que está o nosso apetite? Quando a gente sabe que é a hora do culto, quando a gente sabe que a gente precisa orar, que a gente precisa ler a palavra de Deus, que a palavra de Deus é saborosa, começa a acontecer esse enjoo, ficamos enjoados.
começamos a abrir a boca, olhando a Bíblia, o óculos cai no meio da Bíblia, o óculos perde no meio da Bíblia, e aí as pessoas não se interessam mais. Mas se interessam sim por outras coisas que alimentam a sua cobiça. Coisas que alimentam a sua cobiça. Amados, a verdade liberta. Não apenas os ímpios, os incrédulos têm os seus atos pecaminosos, mas nós também podemos ter. Por isso devemos vigiar. O apóstolo Paulo, irmãos, lembrou o povo dessa história da serpente de bronze. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, ele colocou essa história na carta, ele fez isso de propósito, ele fez isso porque a cobiça, o desejo de ganhar materiais era coisa grande na cabeça do povo. Houve membros que provaram o Senhor com seus desejos, cobiçando comida, bebida, prostituição, imoralidade, festas. O povo quer saber de festa, quer saber de carnalidade. E muita gente acha que pode viver assim, mas não pode. Não pode. Vocês não podem fazer isso. O seu corpo é o seu Deus. O seu corpo, Deus habita em você. E Deus tem que ser o primeiro a ser adorado através do seu corpo. Não podemos deixar nada dominar o nosso corpo. Muita gente não quer viver mais com aquilo que Deus dá. Quer viver acima. E essa cobiça tem levado muitos a afastamento de Deus. O Senhor mandou serpentes em vez de comida. Eles não queriam mais o maná, estavam enjoados. Então agora serpentes abrasadoras entraram no acampamento. Começou a morder as pessoas e muita gente morreu. E vendo isto, o povo começa agora, chega em Moisés e fala: Moisés, nós erramos. Clama a Deus por nós. A segunda verdade que o texto nos fala é que essa serpente de bronze foi um sinal que Deus estava favorecendo o seu povo e não punindo. Às vezes o sinal que Deus manda é de favorecimento, e às vezes a pessoa interpreta que é um sinal de punição. O povo de Deus experimentou isso. Deus reagiu imediatamente. Deus mostrou logo as consequências desse pecado. Mandou serpentes venenosas que morderam as pessoas. Muitas morreram. E vendo isso, o povo se arrependeu. E logo descobriu que eles tinham tentado ao Senhor. E aí se voltaram para Deus. Moisés fez isso. Se volta para Deus. Deus não dá uma ordem para tirar as serpentes, mas faz uma outra coisa. Ele manda Moisés construir uma serpente e colocá-la sobre um poste tão alto que todas as pessoas, mesmo que sejam mordidas, ao olhar para ela, serão curados. Veja aí o favorecimento de Deus. Por um lado, podia parecer estranho que Deus deixasse continuar a mortandade no meio do povo. Deus podia facilmente dar uma ordem para acabar com esta praga de serpente, mas Ele não fez isso. E por que não fez? Porque Deus quer que o povo volte a confiar somente nele. E esse foi o problema de Israel. O problema maior foi deixarem de ter o desejo por Deus e começarem a desejar coisas materiais, cobiças materiais. O problema foi esse. O problema não estava no estômago do povo. Não, o problema estava na mente, no coração do povo, que começou a desrespeitar, a desconsiderar tudo o que Deus tinha feito por eles. O povo deve descobrir de novo que só o Senhor salva, que só o Senhor cura. E para descobrir isso vai ser da maneira mais dolorosa, mas vão descobrir. O povo deveria aprender que não podiam viver sem Deus. E eles deveriam olhar para cima, olhar para a serpente de bronze que Deus mandou construir. E essa serpente é um símbolo que não tem nenhum poder mágico.
Não é a serpente que cura as pessoas, mas foi um símbolo, uma realidade de uma promessa espiritual que viria a se cumprir em João capítulo 3, versículo 14. E será que todo aquele que olhar para a serpente é como o Filho do Homem que foi levantado, e todo aquele que olhar para Jesus será salvo? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia! O Senhor está disposto para salvar, Ele quer salvar, Ele lhes promete salvar, mas essa promessa vem com uma condição. A condição é confiança. Todo aquele que for mordido e que olhar para o Senhor, e todo aquele que olhar para a serpente, que olhar para o alto, será curado. Jesus apontou isso em João 3,14. Cristo fez esse paralelo entre a serpente de bronze que foi levantada num poste e o Filho do Homem que foi levantado. É claro que Jesus pensou na sua morte na cruz. Ele é o Filho do Homem que, como serpente, foi levantado ao ar para salvar todos aqueles que creem e que confiam nele. Quem olhou para cima com fé, mesmo que viva neste mundo mordido por serpentes, não permanecerá nas trevas, mas passou das trevas para a luz, passou da condenação para a vida eterna. Aleluia! E você tem que crer nisso e crer com todo o seu coração. Igrejas, nós temos a palavra, nós temos a história, nós temos os exemplos, nós temos os sinais, temos Deus. Então não permitamos que o nosso coração se torne insaciável e materialista, a ponto de começarmos a cobiçar outras coisas, trocando Deus, colocando outras coisas no lugar de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro não é segundo, primeiro não é terceiro. Buscai primeiro o reino de Deus. O símbolo não é maior do que o sacrifício, a serpente não é maior, não, Jesus é maior. Que Deus te abençoe, que você possa olhar para Jesus, como a única salvação. Aleluia! Deus te abençoe. Um forte abraço, querido. Que você, em nome de Jesus, se desvencilhe de tudo aquilo que está te atrapalhando, que todo pecado, todo embaraço, todo peso, em nome de Jesus, e se volte somente para Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe em Cristo. É um prazer em Cristo compartilhar da palavra com cada um. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.